Olá, meus amigos, estamos aqui para dar continuidade ao vídeo anterior. No vídeo anterior nós falamos de partidos políticos. Parte 1, falamos de 4 tópicos, a parte dos conceitos, as partes de características, falamos do fundo partidário, das vedações, das obrigações dos partidos políticos. Nesta aula é a parte final do capítulo que fala sobre partidos políticos, tipificação constitucional, no artigo 17. Item número 5. Vamos dar continuidade ao vídeo anterior. Então, nesta aula, conforme eu disse no vídeo anterior, nós vamos falar de como que se dá um registro de um partido político. Já sabemos que o partido político é uma espécie de um gênero de direitos políticos, que eles têm a sua natureza jurídica privada e por isso é necessário de um registro perante o cartório. Então vamos lá. Primeiramente nós vamos fazer a classificação de acordo com a Constituição Federal. A Constituição Federal, ela fala, a Constituição Federal junto com a Lei de Partidos Políticos, que é a Lei 9.096 de 1995, eu coloquei aqui no quadro com vocês. A lei de número 9.096 de 1995 é a lei que regulamenta os partidos políticos no território nacional. E o que essa lei fala? Ela fala que o registro de um partido político não pode ser provisório. O que significa isso? Significa que você não pode simplesmente criar um partido político de caráter temporário. Ele tem que ser de caráter permanente. Então vejam esse advérbio de negação aqui, não. Não pode ser provisório. Portanto, partido político não pode ser provisório. O segundo item fala que eles devem cumprir os seus requisitos. Esses requisitos estão na lei de partidos políticos. E quais são? Deverão ter, no mínimo, de 101 eleitores com domicílio eleitoral em 1/3 dos estados. O que significa essas nomenclaturas? O número mínimo que deve ter de eleitores para a criação de um partido político é de 101 eleitores. Só que não basta ser somente 101. Desses 101 tem que ter 1/3 de domicílio eleitoral nos estados. Então, se um partido político vai ser criado no âmbito estadual, 1/3 dos eleitores daquele estado, contando com 101 eleitores, é o número mínimo necessário para a criação daquele partido. E não é só isso. Vejam que é necessário colocar a divulgação do programa e do seu estatuto no Diário Oficial da União. O que significa isso? Vai ter que ser feita a criação do partido, obedecer os requisitos. Após obedecer os requisitos de no mínimo 101 eleitores distribuídos em 1/3 do estado, deverão, em continuidade, fazer a divulgação do seu estatuto e do seu programa no Diário Oficial da União. E após isso, o que vai ser feito? Vai ser feito o registro em cartório de pessoa jurídica. Coloque essa nomenclatura aí, que PJ aqui é pessoa jurídica, tá? Após isso, será feito o registro em cartório de pessoa jurídica da capital federal. Lembre-se da capital federal, tá? Que vai ser feito o registro do partido político. Foi feito o registro em cartório, tá? Eu gostaria de colocar uma observação aqui com vocês. Puxem uma setinha aí e coloquem aqui em cima de cartório. Por que cartório? Aí vocês colocam por causa da sua personalidade jurídica. Personalidade, não vai caber aqui, vou colocar só personalidade jurídica. Por quê? Por ela ser uma pessoa jurídica de direito privado, ela adquire no ato do seu registro direitos e obrigações. Então, a partir do momento que você é uma pessoa jurídica de direito privado, você tem que fazer um registro em cartório. Um registro em cartório civil de pessoas jurídicas. Então, mais uma característica que materializa a natureza jurídica do direito do partido político de ser privado. Então, após ser feito o registro no cartório de pessoa jurídica, o que vai acontecer? Após isso, será feito o registro do estatuto do partido político no Tribunal Superior Eleitoral. Coloquem aí essa sigla também. TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Então, veja que eu coloquei a ordem sequencial.
tem que cumprir os requisitos, no mínimo 100 eleitores distribuídos em um terço dos estados. Vai ser a divulgação do programa do Estatuto no Diário Oficial, depois o registro no cartório e, por fim, o registro do Estatuto no Tribunal Superior Eleitoral. Lembre-se que tem que seguir essa ordem aqui. Tá ok? Então vamos para o tópico de número 6. Esse é um tópico bastante importante e bastante novo, que entrou em vigência agora em 2020. Veja, esse tópico aqui ele entrou em vigência agora em 2020. Em breve nós vamos ver a emenda constitucional que alterou o artigo 17, parágrafo 1º. Não só o primeiro, mas sim como o segundo e o terceiro também. Tá? Então veja, o que seria uma coligação partidária? O sistema de coligação, para quem é muito bom em história, lembra que foi adotado na República do Café com Leite, que Minas Gerais e São Paulo escolhiam os seus representantes em forma de coligação. Então, coligação partidária nada mais é do que a união de votos de partidos diferentes. Os partidos, os estados, municípios ou no âmbito federal, eles escolhem os seus candidatos, eles irão escolher os seus candidatos, independentemente de partidos juntos ou não. Então o conceito é a união de votos por partido diferentes. Então vamos lá. Vamos supor que é a mesma coisa aqui. Eu tenho o candidato número 1 e o candidato número 2. Então vários partidos podem escolher esse candidato aqui e vários partidos podem escolher esse candidato aqui. Não é obrigado eles votarem diferentes ou iguais. Entenderam? Agora, o que o artigo 17, parágrafo 1º traz de importante que eu quero colocar nessa aula aqui é com relação ao regime de coligação partidária nas eleições majoritárias. O artigo 17, parágrafo 1º fala que o sistema de coligação partidária só vai ser adotado das eleições com regime majoritário. O que significa isso, professor? Vamos lá. Eleições com princípio majoritário, nós vimos na aula que fala de tripartição dos poderes. Tá? Então vamos lá. Eleições no regime majoritário significa que o maior número de votos para aquele candidato é o candidato que vai ser eleito. Entenderam? Então eu vou dar um exemplo para vocês. Existem alguns cargos políticos que são eleitos pelo princípio majoritário. Quais deles? Prefeito, governador de estado, de território e presidente da república e os senadores. Esses são os 4 cargos políticos que são eleitos pelo princípio majoritário. O que significa isso? Será eleito o candidato que tiver o maior número de votos, independentemente de partido ou não. Então veja que é o único princípio que é adotado para a coligação partidária. Eu tenho vários partidos e esses partidos podem votar em um único candidato. No caso, se for em segundo turno, independentemente de escolha de partido, independentemente de quantidade de população ou de candidato, vários partidos podem escolher apenas um candidato. Então esse é o regime majoritário. Lembre-se que majoritariedade é o maior número. Então, nas eleições majoritárias são as eleições que o candidato com o maior número de votos é o candidato que vai ser eleito. Veja que quando a gente fala de presidente da república, prefeito, governador e senador, não há um regime de divisão. Por exemplo, o estado de São Paulo teve mais votos do que o estado do Pará. Não existe isso. Por quê? Porque é o sistema majoritário. O que importa é a quantidade total de votos que o candidato teve. E não importa se teve mais votos no estado do que no outro. Esse que é a eleição majoritária. Então, eu coloquei essa observação aqui por quê? Porque o regime de coligação partidária não é adotado nas eleições com o sistema proporcional, que são aquelas eleições que, quanto maior a quantidade de habitantes, maior vai ser a quantidade de votos. Por exemplo, se você pegar para deputado estadual do estado do Pará e deputado estadual do estado do São Paulo, com certeza o deputado que foi eleito lá teve mais votos do que aqui no Pará. Por quê? Porque a quantidade de habitantes em São Paulo é muito maior do que aqui no Pará. Entenderam? Então esse que é o sistema proporcional, tem uma proporção de acordo com o número de habitantes. Quanto mais habitantes, maior é o número de candidatos que eu tenho. Quanto menor habitantes, menor é o número de candidatos. Então coloquem isso com vocês, que o sistema de coligação partidária só é adotado para eleições
majoritárias. Tipificação constitucional, artigo 17, parágrafo 1º, com vigência em 2020. Tá ok? Veja que eu coloquei aqui, ó, não é necessário o vínculo das coligações entre os entes federativos. O que significa isso? Significa que se eu tiver um partido que defende uma ideologia e um outro partido que defende uma ideologia totalmente diferente, eles não são obrigados a ter nenhum vínculo político para votar no mesmo candidato. Por isso que eu coloquei essa observação. Não é necessário vínculo entre as coligações entre os entes federativos. Eles podem votar no mesmo candidato, mas não precisa ter nenhum vínculo entre eles. Um exemplo disso aqui é a própria eleição para presidente da República, que é um cargo de natureza federal. Então, vários estados podem ou não votar no mesmo candidato. Certo? Então, vamos lá. Tópico de número 7, um tópico que eu queria chamar a atenção de vocês. Por quê? Porque foi alterado pela emenda constitucional número 97 de 4 de outubro de 2017. Então, primeiramente, o número 7 fala direito de antena e fundo partidário. Primeiramente, coloquem aí com vocês. O que é direito de antena? Lembre-se. Direito de antena que fala aqui no artigo 17, parágrafo 3º da própria Constituição Federal, fala que o direito de antena é o acesso ao rádio e o acesso à televisão. Então, toda vez que vocês verem a palavra direito de antena, é a unificação do direito de rádio e o direito de televisão. É só lembrar, o nome é sugestivo, antena. Tá? O direito de antena e o fundo partidário, que aqui é o acesso ao fundo partidário, eu falei para vocês na aula anterior que não é totalmente absoluto. Não é qualquer partido político que tem acesso ao direito de antena e o fundo partidário. Então vamos ver os partidos políticos que terão acesso ao direito de antena, que é o rádio e televisão, e ao fundo partidário. O artigo 17, parágrafo 3º, que é considerado pela doutrina majoritária como uma cláusula de barreira. Por quê? Porque não é qualquer partido político que tem acesso a esses direitos. Por isso que é uma cláusula de barreira, é uma cláusula de impedição. Então vamos lá, o que ele fala? Ele fala que os partidos políticos que terão acesso ao direito de antena e ao fundo partidário só terão acesso se de forma alternativa cumprirem esses requisitos aqui ou conjunção alternativa esses requisitos aqui. O que significa? Para o partido político ter acesso ao direito de antena mais o fundo partidário, tem que cumprir o requisito do inciso 1º do artigo 17, parágrafo 3º, ou do inciso 2º. Veja, não é cumulada, não é uma conjunção aqui aditiva, é alternativa. O partido político que conseguir pegar esse requisito ou esse aqui vai ter acesso. Então, o inciso 1º, coloquem a tipificação condicional, que esse aqui de cima é o inciso 1º. Fala que os partidos políticos que tiverem elegido na Câmara dos Deputados 3% dos votos válidos, no mínimo 3% dos votos válidos, com no mínimo 1/3 dos entes federativos, sendo que desse 1/3 tem que ser 2% válido no mínimo. Os partidos políticos que tiverem esses requisitos aqui terão acesso ao direito de antena. Então veja, são 3 requisitos aqui bastante fortes e que são bastante impeditivos. Ó. O partido político tem que ter elegido na Câmara dos Deputados, ou seja, os deputados federais, com 3% dos votos válidos, de acordo com o Estado, sendo que tem que ter no mínimo 1/3 dos entes federativos dos estados. E desse 1/3 tem que ser 2% dos votos válidos. Lembre-se, esses dados aqui quantitativos, eles são usados tudo no mínimo. No mínimo 3%, no mínimo 1/3 e no mínimo 2% dos votos válidos. São os requisitos. Ou o partido que tiver elegido no mínimo 15 dos deputados federais em 1/3 das unidades da federação. Se é deputado federal, então essa unidade da federação que ele fala aqui é os estados. Coloquem aí. Por quê? Porque deputado federal representa os estados, tá? Não é que ele representa os estados, mas ele é eleito pelo estado.
pelo estado que elegeu ele, porque quem representa os estados são senadores, né? Mas os deputados federais são elegidos por estado. Então, por isso que ele fala aqui que as unidades da federação são os estados. Olha só, isso aqui foi uma observação que eu coloquei com vocês. Por quê? Porque o artigo 17, parágrafo 3º, ele fala que os deputados que tiverem esses requisitos aqui terão direito de rádio, televisão e acesso ao fundo partidário. Mas vejam que como a doutrina classificou como uma cláusula de barreira, é uma cláusula bastante impeditiva. Por quê? Porque não é qualquer candidato que consegue ter esses requisitos que são muito específicos. Então a pergunta que eu coloquei foi, e se o candidato for eleito, mas o partido que ele faz parte não atender esses requisitos aqui? Então, nesse caso, a Constituição Federal ela foi muito boa, porque ela falou que, nesse caso, se o candidato for eleito sem esses requisitos do partido, ele vai ter o seu mandato assegurado. Então, ele vai exercer o cargo político com o seu mandato de forma tranquila. Só que, em contrapartida, a filiação partidária é facultativa. Porque se o estado dele, se o partido dele não cumpriu esses requisitos aqui, ele, teoricamente, ele tem a opção de trocar de partido ou não. Só que a escolha desse partido não dará acesso ao fundo partidário daquele partido e o direito de antena daquele partido. Veja que eu coloquei aqui, ó. Não será incluso. Então, se o candidato ele for eleito e o partido político dele não tiver esses requisitos aqui, ele não vai ter acesso ao fundo partidário e o direito de antena do partido que ele escolher. Ele vai ter apenas uma filiação partidária e não acesso ao direito de antena, que é o rádio, televisão e o fundo partidário. Então vejam, que são sistemas bastantes que impedem a participação política dos partidos políticos na vida pública. Então foi por isso que agora eu vou entrar com vocês na emenda constitucional número 97 de 2017. Por que eu vou entrar nessa emenda? Porque essa emenda ela alterou o artigo 17, parágrafo 3º. Por quê? Vocês concordam comigo que esses requisitos eles impedem muito e obstam a participação de muitos partidos políticos na vida política. Então foi por isso que foi criada a emenda constitucional número 97 de 2017. Então coloquem aí comigo que foi criada a emenda, vou colocar só a abreviatura. A emenda constitucional número 97, a emenda constitucional número 97 de 2017. O que foi que ela alterou? Ela alterou várias coisas, principalmente ela alterou o regime de coligação partidária para isso aqui. Alterou o regime de coligação partidária. Dizendo que essa redação que eu expliquei para vocês terá vigência em 2020. Só que ela colocou também várias alterações constitucionais que terão vigência nas eleições posteriores a 2018, que foi isso aqui, com vigência em eleições de 2026 e com vigência em eleições em 2030. Então, veja que eu não coloquei as alterações de 2022, 2026, 2030, porque não cabe a mim colocar, porque nós não chegamos nesse ano ainda, estamos no ano de 2020. Então, a alteração legislativa deste ano é a alteração de coligação partidária. Então, veja que conforme for chegando as eleições desses anos aqui anteriores, nós vamos ver as devidas alterações legislativas que nós temos na Constituição Federal. Meus amigos, essa foi a aula final de partidos políticos. Eu espero que vocês tenham entendido e um forte abraço.